Eu já contei para vocês, mas eu vou contar novamente. Uma vez vieram um grupo de missionários evangelizar o meu bairro. Aí chegaram na praça e pediram informação sobre o meu bairro. Aí a missionária me contando que achou muito engraçado que uma pessoa lá na praça, você vê, bem longe do meu bairro, disse assim: ah, sim, o bairro lá da doida da laje. Aí ela não entendeu nada. Só falou assim: ah, sim, conheço o bairro lá da doida da laje. A doida da laje é eu. Sabe por quê? Irmãos, irmãs, queridas e queridos, sabe por que eu sou doida da laje? Porque eu vim morar nesse bairro aqui, eu era bem jovenzinha, né? Bem jovenzinha, que eu falo assim, eu tinha uns 30 e poucos anos, que hoje eu tô com 60, tem isso tudo que eu moro aqui. Aí eu cheguei, né, com a cara e com a coragem, trabalhava à noite, não tinha esposo, minhas filhas não moravam comigo. Eu gosto de contar esse testemunho. E vim então, falei com uma filha minha: eu não vou mais pagar aluguel, porque tem muitos anos que eu pago aluguel, eu já comprei uma casa sem ter ela, e a partir de hoje eu não mais vou pagar aluguel. E vim então, chamei um senhor que tem aqui no bairro, né, que ele é assim, animadão. Eu falei assim: ó, senhor, o negócio é o seguinte, eu não tenho dinheiro para comprar um material normal, mas eu quero que o senhor faça para mim um barraco de madeira, tampar as gretas com lona, e eu vou entrar nesse barraco. Ele é meio animadão, pagando, né? Claro que eu ia pagar. Aí ele fez rapidinho um cômodo, né? A minha colega foi me deu uma porta, mas não tinha chave, e fez, enfim, fechou o barraco e eu tchuf dentro dele, entrei nesse barraco. Aí tá. Trabalhava à noite olhando uma senhora que a vida inteira eu olhei idosos, né? Já fiz vários serviços, já fui catadora, mas um dos serviços que eu mais fazia desde 17 anos era cuidar de idoso. Então eu cuidava de uma idosa nessa época. E chegava de manhã, o barraco já pronto, aí eu sentava, né, do lado de fora do barraco. Eu não vou contar tudo os detalhes, eu só vou contar porque eu vou chegar onde é porque me chama de doida, tá? E aí eu ficava lendo a Bíblia, ao invés de eu chegar, tomar um banho e dormir, não, eu lia a Bíblia primeiro, perto do barraco. E aí, o barraco era tão feio, mas tão feio, que eu tenho uma amiga que ela é mais assim graduada, aí a neta dela veio, a neta dela não quis entrar dentro do barraco, porque era um barraco escuro, não tinha janela, só tinha uma porta. E aí a minha colega ficou muito sem graça, falou: entra, filhinha, entra. Eu falei assim: não, mamãe, eu tô com medo, vovó, tô com medo, e não entrou no meu barraco, ficou do lado de fora. Eu tô falando isso pra quê? Para inspirar as pessoas que tá achando que não tem jeito essa situação. Para minha falecida mãe falava: só não tem jeito para a morte, mas mesmo assim, se Deus quiser, Ele pode ressuscitar o morto, e na último suspiro ali, Deus pode renovar suas forças e pôr Ele em vigor. Então, nem assim, nem para a morte eu acho que não é o fim, porque quando Deus quer, a morte não é nada perante o poder de Deus. E aí, então, esse barraco lá, a menina não entrou, a avó ficou sem graça, mas aí teve que ir embora rápido, e eu ali. Eu era tão assim humilhada, que hoje, se ela assistir esse vídeo e ficar sabendo, não tem problema, porque ela fez isso mesmo. A assistente do postinho na época, ela nunca me visitou, porque eu acho que ela tinha vergonha e medo de entrar no meu barraco. Eu me ignorava, eu era realmente ignorada. Na frente do meu barraco sentava aquela turma de gente, rindo, debochando, falando coisas horríveis.
Teve uma época, não tem problema se a pessoa souber que foi ele que fez isso não. Pegaram um cavalo doente, amarraram na minha porta no lugar de eu passar. Eu fui pegar a vassoura para varrer o lugar de eu passar. Começou a juntar o pessoal da família, achando que eu ia brigar por causa do cavalo doente que estava na minha porta. Eu não briguei, você sabe por quê? Eu só acho graça, porque tudo Deus tem um propósito. Porque hoje, quem zombava de mim, vê que Deus lá vai trabalhando através da minha vida. E eu naquele barraco sentada do lado de fora lendo a Bíblia, né? E a minha água era cortada, meu tanque que deu lavar roupa era quebrado, cachorro morto na minha porta, cobra morta na minha porta. Um dia um homem abusou da minha cara e falou: se essa cobra morta que está aí na sua porta, uma pitela não é cobra, é um gavião que passou voando com ela no bico e jogou aí na sua porta. E eu coloquei tudo na mão de Deus. Eu falei assim: Deus tem um propósito nisso tudo. Também não briguei, mas sabia que era mentira, que era esse, o pessoal julgando as coisas na minha porta para fazer eu mudar do lugar. E eu não desanimava, porque aquele que tem Deus no coração, ele jamais é envergonhado e confundido. O mal pode achar que está prevalecendo. Lembra lá de Golias? Quem vai vir enfrentar-me? Quem vai lutar comigo? Se achando poderoso, até que Deus manda Davi, né? Davi mesmo sente Deus de lá derrubar aquele betelão, aquele cabeção no chão, porque tamanho não é documento. Às vezes a pessoa é raquítica, é pobrinha, é fraquinha, mas o que está dentro dela, que é Deus, é muito mais forte do que uma legião de demônios. Quando aquele homem que tinha uma legião de demônio encontrou Jesus, Jesus foi para o lado dele, o que ele disse? Que vem fazer nos atormentar. Ele sentiu a presença de Jesus e ficaram incomodados. Por quê? Pode ser legião de demônio, mas quando eles encontram de cara a cara com Jesus, Jesus faz aquele reboliço. Jesus faz uma limpeza total no organismo, na mente, no corpo. O homem vira ser homem de verdade, a mulher vira ser mulher de verdade, e vai saindo tudo que não presta, e o homossexual passa a ser pai de filhos, e a lésbica passa a ser mãe de filhos, e Deus é um Deus poderoso. E aí, então, continuando a história da doida da laje, aí eu comecei orando no barraco de madeira. Aí sentava, orava, lia a Bíblia, entrava no meu barraco, de noite ia trabalhar. E foi assim vários tempos. Aí eu já contei, mas eu quero reforçar isso aí para você animar. Você é muito mais do que eu, você é estudado, você tem aparência, você sabe falar com autoridade. Eu nem conversar direito, eu não sei. Então você tem muito mais chance do que eu. E aí, aquele barraco ali, né, pequenininho, eu orando. Aí veio de uma mulher perto de mim, abaixou e falou comigo assim: você não vai fazer aí nem um barraco de canto virado? Quem pedreiro sabe que barraco de canto virado é um barraco que não tem coluna, ele não tem estrutura para construir mais para cima. Eu disse: eu não sei, Deus é que sabe. Eu ganhava um salário mínimo, tinha que me manter, né? E falei: Deus é que sabe. E ali na fé, trabalhando, eu tinha fé, mas eu lutava, eu ia atrás, eu não tomava dinheiro de ninguém, eu trabalhava para conseguir o dinheiro, e orando. Deus prepara para mim um varão. E aí que o trem ficou bom demais da conta, benção de cá e perseguição de lá. E aí eu falo, outro fala, e eu comecei junto com ele, nós foi fazendo a primeira laje. Aí tinha gente que dançava, sambava em cima da minha laje e abusava de mim, falava: ai, nem no ano que vem você não vai fazer a segunda laje. E aí vai, e eu ia agradecendo a Deus. Eu tenho um defeito muito grande que as pessoas acham, é que quando a pessoa está me provocando, ao invés de eu ir lá e brigar, eu começo a louvar a Deus.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Gente, quem tem Deus no coração, pode parecer que então tem uma legião em volta, não tem problema, porque quem tem Deus, dentro dele há paz. Ele pode até passar uma imagem de que está afobado, de que está agitado, mas lá dentro ele sabe que quem vence é aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Lembra lá dos 3 jovens que foram jogados na fornalha de fogo porque não quiseram prostrar diante da imagem? Deus entrou com eles na fornalha, e aí você fica aí sambarilando, e exaltando, e humilhando, e criticando, e falando, e abusando de quem serve a Deus. Quando você abusa de uma pessoa que serve a Deus, eu não estou falando de mim não, tá? Eu estou falando em geral, você está abusando do próprio Deus, porque a pessoa renunciou tudo para servir a Deus. A pessoa pode, a gente pode, tem livre-arbítrio, a gente pode ir por forró, a gente pode trair, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente só não pode entrar no céu se fizer isso. Quem faz tudo isso não herdará o reino dos céus. Então é por isso que a gente opta em ficar mais no nosso canto, mais reservada, não vão combater com o mal. Por quê? A melhor arma do cristão é a oração. A oração, ela vai lá onde está o cativo pelo inimigo. Você sabe o que me fez, me levou a fazer esse vídeo? É porque eu lembrei, eu estou sentada lá no sofá e lembrei, Deus faz a estéril ser mãe de filhos, e Jesus é a luz do mundo. Essas palavras vieram dentro de mim e eu disse, é agora que eu vou fazer um vídeo para as plataformas. Aquele Deus que faz da estéril mãe de filhos, e Jesus é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. E aí, para quê? Por que vamos optar em ficar só fazendo coisas que agradam a carne, mas a nossa alma está doente? Não precisa de você me enganar, porque eu sei que nas horas altas da madrugada você tem chorado. Por que eu falo isso? Porque Deus me orienta, me toca de dizer isso para você. Você passa a imagem de que você está tão feliz, que está tão emocionada, que está no auge da felicidade, e é mentira. Você está se definhando, a sua alma chora e pede socorro, mas você não sabe como chegar a Jesus. Pede perdão dos pecados, dobre os seus joelhos e deixa que Jesus te abrace. Lembra lá do caso de Maria, a mulher pecadora? Ele estava no meio dos outros lá que parecia ser santo. Chega a mulher pecadora, pensa numa prostituta refinada, tá? Chegou Jesus com todo carinho, com todo amor, deixou que ela se aproximasse, e ela então foi chorando aos pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Jesus ama o pecador. Você está pensando que porque você tem vários namorados, né? Vários homens, e você homem tem vários homens, e você mulher tem vários homens, e você homens tem várias mulheres, você vive lá no fundo do poço, lá no prostíbulo, você acha que Jesus não te ama? Ele mesmo falou, eu não vim para os sãos e sim para os doentes. Eu poderia falar assim, Jesus me ama tanto. É verdade, mas ele te ama também. Ele só quer, sabe o quê? Que você recebe ele como salvador da sua vida. E aí a doida da laje, voltando ao assunto, é que do barraco de lona, eu passei para a primeira laje, essa laje que a mulher sambava em cima dela, abusando da minha cara, dizia que nem o ano que vem eu não ia construir. Eu passei para a terceira laje, aí pararam de dançar na minha laje, aí passei para a quarta laje, e o nome de Deus é glorificado. E não adianta você falar com a pessoa, sai daí, muda daí, acaba com esse casamento, porque quando Deus está no negócio, pode
pode juntar a patota toda, a legião, cada demônio mais forte do que o outro, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se a gente está fraco, Deus nos fortalece. Às vezes junta aquela multidão e pensa, vou derrubar ela, vou derrubar ele. Não derruba, você sabe por quê? Porque aquele que está conosco é mais forte do que o que está no mundo. O mundo só faz barulho. A gente está em comunhão com Deus. A pessoa que teme a Deus, deixa Deus resolver as causas para eles. Quando Davi ia lutar, você acha que ele ia dizer, eu já venci essa guerra, porque eu sou poderoso, eu sou mestre em armas. Não, ele, em nome do Senhor, ele venceu Golias em nome do Senhor, e é em nome do Senhor que o seu casamento vai chegar nos trilhos, e é em nome do Senhor que a sua vida profissional vai chegar nos trilhos, é em nome do Senhor Jesus Cristo que essas perseguições vai acabar. Se eu tivesse tempo, eu ia contar para você o tanto de perseguição que eu já passei. E hoje eu lembro e glorifico a Deus, porque todas saíram para bem longe. Deus tem um jeito dele trabalhar, é somente acreditarmos na misericórdia de Deus. Eu agradeço a todos. E voltando lá, doida da laje, e aí por último, sabe aonde eu orava? Lá no quarto andar eu tinha um canto de oração lá na laje, e os outros me viam de madrugada, né, não tinha luz lá, com o celular ligado e lendo a palavra de Deus e orando. Aí eles me chamavam de doida da laje, mas funcionou. Deus te dá umas ideias que parece que você é louca, mas Deus usa de quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Então deixa Deus te usar, deixa Jesus te abraçar, deixa Jesus te amar com um amor puro e verdadeiro. Você amando a Jesus, você nunca vai ser traído. O amor do homem é falho, ele às vezes é uma pessoa mais interessante, já começa a cambalear para lá e para cá. Agora Jesus não, desde que você for fiel a Ele, Ele é fiel a você. Eu agradeço a todos. Deixa aquele grande abraço espiritual, beijão no seu coração, e não se esqueça nunca, Jesus te ama, me ama, ama a todos nós. Aleluia!